Cássia é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, região sudeste do país, pertencente à microrregião de Passos e ao Circuito Nascentes das Gerais. Distância de 392 quilômetros da capital Belo Horizonte e 719 quilômetros de Brasília. Olá, ufanistas! Bem-vindos ao canal de inspiração das cidades mais tops do planeta. E se você não é inscrito, você não sabe o que está perdendo. Se você é um ufanista que já ouviu, viveu ou nasceu em Cássia, com certeza vai deixar o seu like e vai compartilhar esse vídeo com seus conterrâneos. Fique até o final para conhecer as cidades irmãs de Cássia. Cássia, apelidada de Cidade Música, possui uma área de 665,802 km² e sua população estimada em julho de 2019 foi estimada em 17.740 habitantes. Estimativas de população se referem a elaborações de projeções de populações, por instituição governamental com finalidades específicas como base para cálculos de repartição das receitas tributárias para estados, Distrito Federal e municípios, sendo considerado também como base para discussões na sociedade em geral. Não troco nada no mundo pela terra em que nasci, terra que tem uma igreja, que outra mais linda eu não vi. Eu sou mineiro e a saudade da minha cidade está dentro de mim, com ela no pensamento. O meu sofrimento parece sem fim. No Brasil estava prevista uma contagem populacional em 2016, que já deveria ter acontecido em 2015, mas foi adiada por falta de recursos. Sem previsão, é possível que só seja feita no censo de 2022. Contudo, como tem feito todos os anos, o IBGE elaborou uma estimativa da população das unidades da Federação, do Distrito Federal e dos municípios do Brasil. Para tanto, as estimativas das populações das unidades da Federação e do Distrito Federal foram elaboradas pelo método das componentes demográficas e as estimativas da população residente nos municípios brasileiros, com data de referência em 1º de julho de 2015, foram elaboradas com base na projeção para cada unidade da Federação, que incorpora os resultados dos parâmetros demográficos, calculados com base nos resultados do Censo Demográfico 2010, e nas informações mais recentes dos registros de nascimentos e óbitos. Densidade demográfica, densidade populacional ou população relativa, é a medida expressa pela relação entre a população e a superfície do território, geralmente aplicada a seres humanos. É sempre expressa em habitantes por quilômetro quadrado, comparando Cássia a outros municípios em relação à população. No país, no total de 5.570 municípios, a cidade fica em 1.898. No estado, no total de 853 municípios, ela fica 208. Na região geográfica imediata, é a 15ª, trabalho e rendimento. Em 2019, o salário médio mensal era de 1,9 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 15,6%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 164 de 853 e 311 de 853, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 2.553 de 5.570 e 2.094 de 5.570, respectivamente, considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 29,2% da população nessas condições, o que o colocava na posição 791 de 853, dentre as cidades do estado, e na posição 4.837 de 5.570, dentre as cidades do Brasil. A educação é o processo de facilitar o aprendizado ou a aquisição de conhecimentos, habilidades, valores, crenças e hábitos. Os métodos educacionais incluem o ensino, treinamento, narração de histórias, discussão e pesquisa direcionada. A educação geralmente ocorre sob a orientação de educadores, mas os alunos também podem se autoeducar. A educação pode ocorrer em contextos formais ou informais, e qualquer experiência que tenha um efeito formativo na maneira como se pensa, sente ou age pode ser considerada educacional. A metodologia do ensino é chamada pedagogia. A educação formal é geralmente dividida, formalmente em estágios como pré-escola ou jardim de infância, escola primária, escola secundária e depois faculdade, universidade ou ensino técnico. Guardo no olhar uma serra. Saudade ela se chamou. Chegou à beira de um rio, e o Rio Grande ficou. Por isso eu amo esse rio.
que rola macio brilhando de luz, levando as águas sagradas. Santana, São Pedro, São João, Santa Cruz. Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade, 2010, 97%. IDEB, anos iniciais do ensino fundamental, rede pública, 2019, 6,2. IDEB, anos finais do ensino fundamental, rede pública, 2019, 4,5. Matrículas no ensino fundamental, 2020, 1.999 matrículas. Matrículas no ensino médio, 2020, 746 matrículas. Docentes no ensino fundamental, 2020, 117 docentes. Docentes no ensino médio, 2020, 58 docentes. Número de estabelecimentos de ensino fundamental, 2020, 7 escolas. Número de estabelecimentos de ensino médio, 2020, 2 escolas. Comparando a outros municípios. No país, no total de 5.570 municípios, ela se encontra em 3.641. No estado, 853 municípios, a cidade-se, 576. Na região geográfica imediata, entre 15 ela se encontra em 8º lugar. Saúde. A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 9,09 para 1.000 nascidos vivos. As internações devido à diarreia são de 5 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições 427 de 853, 48 de 853, respectivamente. Quando comparado às cidades do Brasil todo, essas posições são de 3.008 de 5.570 e 687 de 5.570, respectivamente. Território e ambiente. Apresenta 80,9% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 87,9% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 27,3% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada, presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio. Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 194 de 853. 117 de 853 e 366 de 853, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 924 de 5.570, 1.703 de 5.570 e 1.374 de 5.570, respectivamente. Em Santa Rita de Cássia, vive a minha inspiração. É terra da minha gente, terra da minha afeição. Tem boi testudo e boi chita, tem um chamado Aragão, e uma morena bonita que é de Santa Rita no meu coração. E aí, ufanistas, continue prestigiando Cássia, essa cidade hospitaleira que não sai do seu peito. Também é conhecida carinhosamente de Cidade Música. Deixe nos comentários qual a sua cidade preferida. História. Por volta de 1950 existia, entre o distrito de Dores do Aterrado, hoje município de Ibiraci, uma estrada para carros de boi que servia como único meio de ligação entre os dois núcleos. Mais ou menos no meio do caminho, existia um pouso de tropeiros que, passando os anos, foi pouco a pouco recebendo novos moradores fixos, servindo assim de marco inicial do futuro povoado de Santa Rita de Cássia. Esse nome lhe foi dado quando, mais ou menos na mesma época, Manuel Lourenço da Cunha, Roque Pontes Vieira, José Diego Carrijo e João Batista da Cunha doaram uma gleba de terra para a formação do patrimônio da futura cidade e a construção de uma capela, o que foi feito no mesmo lugar onde hoje se ergue o Santuário de Santa Rita. O povoado de Santa Rita de Cássia passou a distrito de Jacuí, pela Lei Provincial 1271, de 2 de janeiro de 1866. Logo em 1890 teve sua sede elevada à categoria de vila, e o território municipal passou a constituir-se de terras desmembradas dos municípios de Passos, São Sebastião do Paraíso e Sacramento. O município foi instalado no mesmo ano, a 15 de março, e o primeiro presidente de sua Câmara de Vereadores foi Presiliano Ferreira Brito. A sede municipal foi considerada cidade pela Lei nº 23 de 24 de maio de 1892. Em 1911 o município se compunha de 5 distritos: Santa Rita de Cássia, Dores do Aterrado, Espírito Santo da Forquilha, hoje Delfinópolis, Dores da Ponte Alta e Garimpo das Canoas.
A Lei Estadual nº 747, de 20 de setembro de 1919, alterou para simplesmente Cássia o antigo topônimo. O município de Cássia é comarca desde 1892, cuja instalação verificou em 7 de abril de 1893, tendo sido seu primeiro juiz o Dr. Cristiano Pereira Brasil. Geografia. Cássia localiza-se na região sudoeste do estado de Minas Gerais, fronteiriça com o estado de São Paulo. Faz limite com cidades de Ibiraci, Capetinga, Passos, Delfinópolis, Pratápolis e Itaú de Minas. Na hidrografia destaca-se a bacia do Rio Grande que banha a usina hidrelétrica Mascarenhas de Moraes e o local de travessia por balsa para a cidade de Delfinópolis. Rodovias. MG 344, Antônio Leite Garcia, Cássia Ibiraci, Cássia São Sebastião do Paraíso. MG 444, Cássia Divisa MG, SP. MG 050, Cássia Passos. SP 345, Engenheiro Ronan Rocha, Cássia Franca. MG 856, Dr. Rogério Antônio Pinto, Cássia Delfinópolis. Cidades irmãs. No Brasil, Tambaú, no estado de São Paulo. E na Itália, Cássia, na região da Úmbria. Gratidão. Fique bem à vontade nos comentários.